Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, cheguei, Thiago El Bigodinho na área para falar tudo sobre o peixe. Vim trazer algumas atualizações importantes sobre o mercado da bola envolvendo o alvinegro praiano, o maior alvinegro do mundo. Desde já, agradeço a companhia de todos vocês aqui no Varanda Futebol Debate. Muito obrigado por todo o carinho, por toda a presença de vocês nas nossas transmissões que estão bombando. Muito obrigado. Fica um abraço aqui especial do Thiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate. E aqui neste vídeo vamos falar sobre 3 jogadores. 2 que pertencem ao Santos e outro que pode pertencer ao Peixe no futuro. Vamos falar da situação de Guilherme. Será que ele está mesmo indo para o Houston Dynamo da MLS? Vamos falar também do Patrick. Meus amigos, Patrick Choco. Patrick que chegou no Santos na temporada de 2024. Qual que é o status da situação do jogador que ainda está no Atlético Paranaense? Vamos falar também sobre um novo rumor. Será que o Moisés do Fortaleza virá para o Santos Futebol Clube? Tudo isso aqui neste vídeo. Deixe o seu like, compartilha e se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Vamos começar falando sobre o Guilherme, já que nesta sexta-feira o Santos Futebol Clube encaminhou a venda do seu ponta esquerda para o Houston Dynamo da MLS. Anteriormente, o clube norte-americano havia oferecido ao Santos cerca de 9 milhões de reais. No entanto, esta primeira oferta não agradou a cúpula santista e por isso o clube americano aumentou a oferta para 11 milhões de reais, o que dá em dólares cerca de 2,1 milhões de dólares. E o Santos aceitou esta oferta. A venda ela ainda não está oficializada, pois não houve uma assinatura final. Porém, já existe um acordo verbal entre todas as partes, entre Guilherme e o clube norte-americano, entre o Santos Futebol Clube e também o Houston Dynamo, que joga a Major League Soccer dos Estados Unidos. Portanto, falta apenas uma assinatura para que o Guilherme oficialmente deixe de ser jogador do Santos Futebol Clube. Guilherme, que chegou no Santos ainda no ano de 2023, após o rebaixamento do Peixe para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E naquela oportunidade foi um acordo em que o Santos fez com o Grêmio, aonde Dodi iria para o Grêmio sendo cedido de forma definitiva e Jefferson Soteldo era emprestado do Santos para a equipe gremista e o Guilherme vinha em definitivo para o alvinegro praiano. Vamos passar a régua então e ver como foi a passagem do Amado com a camisa do Santos Futebol Clube. Lembrando, claro, ele chegou no ano de 2023, disputou a Série B em 2024 e a Série A agora em 2025. Vamos aos números do Amado com a camisa do Peixe. O Guilherme, ele disputou com a camisa do Santos 94 jogos, foram 27 gols, com 20 assistências. Ele possui um título com a camisa alvinegra, foi a Série B do ano de 2024 e foi artilheiro do Santos tanto em 2024 quanto em 2025. Inclusive, nessa temporada de 2025, ele terminou sendo o jogador com mais participações em gols no Brasil, jogando pelo lado esquerdo do campo de ataque. O ponta com maior número de gols e assistências somados, resultando em participações de gol. Então é isso, Guilherme encerra sua passagem pelo Santos Futebol Clube. Seu destino é a Major League Soccer, lembrando, Houston Dynamo. E muito obrigado para o Guilherme pelos seus serviços prestados. É claro que ele viveu altos e baixos com a camisa do Santos, muito mais baixos do que altos, mas eu vejo que o papel do camisa 11 com a camisa do Santos foi bem cumprido, claro, dentro do possível e dentro do que ele mesmo poderia entregar até o Santos. Considerando, claro, que ele é um atleta ali que não é um craque do futebol, passa muito longe, claro, de ser esse extra classe no mundo da bola. Levando isso em conta, eu acho que ele cumpriu sim bem o seu papel com a camisa do Santos Futebol Clube e desejo muito boa sorte para o Guilherme nessa sua jornada na Major League Soccer. Agora vamos falar sobre a volta dos que não foram? Vamos falar do Patrick. Isso mesmo, Patrick, que chegou ao Santos no ano de 2024, sendo trazido pelo dirigente de futebol na ocasião,
Alexandre Galo. E ele, que disputou a última temporada de 2025 vestindo as cores do Atlético Paranaense, inclusive conseguindo o acesso do Furacão de volta à primeira divisão, ele não permanecerá no clube paranaense. Isso porque o Atlético Paranaense considerou como muito alta a pedida do Santos Futebol Clube ao clube do Paraná. O alvinegro praiano até gostaria de ceder novamente o jogador por empréstimo até o Atlético, porém o alvinegro praiano não queria mais arcar com os salários do jogador. E essa foi uma opção que foi considerada inviável pelo clube paranaense. E eles também gostariam de contar com o jogador em definitivo, já pagando uma compensação financeira até o alvinegro praiano, porém a pedida do Peixe foi alta demais e por isso eles desistiram da operação e vão em busca de uma outra alternativa no mercado da bola que seja mais viável e também mais barata. Então, o Patrick, que era uma daquelas alternativas que o Santos tinha de fazer caixa com esses atletas, 17 jogadores que estão retornando de empréstimo, por enquanto o Patrick vai ter que se reapresentar ao Santos, mesmo não estando nos planos da diretoria e também da comissão técnica do técnico Juan Pablo Vojvoda. E vamos aos números, claro, do Patrick. Como que foi o desempenho do Patrick na segunda divisão vestindo as cores do Furacão? Vamos lá. O Patrick, que chegou até o Atlético Paranaense ainda nesta temporada de 2024, ele disputou 42 jogos no ano de 2025, 0 gols, ele não marcou gols nesta temporada, contribuiu com 2 assistências, criou 5 grandes chances de gol e ainda desperdiçou outras 5 grandes oportunidades de fazer um gol. Além do mais, ele tem contrato com o Santos até dezembro de 2026. Portanto, o Santos Futebol Clube, caso não arranje uma alternativa, não consiga uma outra instituição para realocar o Patrick no mercado da bola, o Santos terá que honrar este contrato com o Patrick até o final, até dezembro de 2026. Uma notícia que pega sem dúvidas muitos torcedores de surpresa, até porque no início da semana foi noticiado de que o Santos não dificultaria a liberação do Patrick junto ao Atlético Paranaense, porém, nesta sexta-feira tivemos esta reviravolta, o Atlético Furacão não quer mais contar com o Patrick no seu plantel, tendo em vista a alta pedida do Santos Futebol Clube. Agora, uma informação que sai nesta sexta-feira, trazida pelo Diário do Peixe, assinada pelo jornalista Lucas Barros, é de que o Santos Futebol Clube comunicou aos empresários do Gustavo Cabadiero de que eles precisam buscar um novo clube para o atacante paraguaio de 24 anos de idade, tendo em vista que internamente ele é avaliado como tecnicamente muito abaixo dos demais companheiros. E lembrando que o Santos o contratou ainda nesta atual temporada de 2025 por cerca de 1,6 milhão de dólares, o que equivale a 50% do passe do jogador paraguaio que atuava no Nacional do Paraguai. Vamos conhecer os números então do Gustavo Cabadiero nesta breve passagem dele pelo Santos Futebol Clube, que deve ter um novo destino em 2026. O Gustavo Cabadiero, que fez 12 jogos pelo Santos em 2025, ele anotou um gol, deu uma assistência, criou uma grande chance de gol e também perdeu uma grande oportunidade de gol. Um jogador destro que atua preferencialmente pelo lado direito e podemos ver que ele tem contrato com o Santos até dezembro de 2029. Você não ouviu errado. Dezembro de 2029, quando o Santos contratou ele junto ao Nacional do Paraguai, o Peixe ofereceu a ele 4 anos de contrato. 4 anos de contrato. E agora o Santos Futebol Clube já pensa em como se desfazer desse jogador, informando a seus empresários que ele pode buscar um novo clube, preferencialmente por empréstimo para a temporada de 2026. E fica aqui claro os meus parabéns a todos os envolvidos nesta transação envolvendo, claro, o Gustavo Cabadiero, que nitidamente era um jogador que não tem condições de vestir as cores do Santos Futebol Clube. E eu volto a bater naquela tecla. Será que o scout do Santos funcionou da forma correta para contratar o Gustavo Cabadiero? Será que o scout de fato analisou o atleta? Por que ele teve o aval, por exemplo, do Kleber Xavier?
São os processos corretos que acontecem no Santos Futebol Clube? Fica aí a reflexão, porque, repito, qualquer pessoa que assistisse no mínimo 4 partidas do Gustavo Cavadiero, ainda quando ele vestia as cores do Nacional do Paraguai, teria a dimensão de que ele não serve para jogar a nível de futebol brasileiro e, claro, muito menos para o nível do Santos Futebol Clube. Para finalizar, vamos falar sobre uma possível contratação do Santos Futebol Clube, um rumor que surge exatamente nesta sexta-feira, e nós estamos falando sobre o Moisés, atacante da equipe do Fortaleza. Ele que na temporada de 2025 não conseguiu brilhar, ele acabou sofrendo uma lesão grave que o deixou fora dos gramados por cerca de 5 meses, perdendo boa parte dos jogos do Leão do PC. E não é apenas o Santos Futebol Clube que tem interesse na contratação desse jogador. Ele que inclusive chegou ao Fortaleza justamente na gestão de Juan Pablo Vojvoda frente à comissão técnica do Leão do PC. E o Moisés, ele tem um interesse também, existe a possibilidade, inclusive, melhor dizendo, do Coritiba entrar nesta negociação, além de um outro clube da Série A que ainda não foi revelado, também tem interesse em contar com o Moisés no seu plantel para a temporada de 2026. E o Santos já conhece os valores que o Fortaleza pretende utilizar para negociar o atacante que joga pelo lado esquerdo. E estamos falando de 3 milhões de dólares, cerca de 19 milhões de reais é o que o Fortaleza gostaria de receber no mínimo pelo atacante Moisés. Isto porque ele segue nos planos da equipe para a temporada de 2026, mesmo não tendo um 2025 de muito brilho e ainda assim não sendo ali peça fundamental nessa reta final da equipe do Fortaleza, onde os principais destaques ficaram por conta do Adam Barreiro, que marcou muitos gols, Breno Lopes também fez uma reta final interessante e o Herrera do lado direito do campo também conseguiu fazer a diferença. Mas, ainda assim, pensando no planejamento na Série B em 2026, o maior artilheiro da história do Fortaleza na Copa do Nordeste, o Moisés, faz parte dos planos do Leão do PC e eles não vão facilitar uma saída do atacante que joga pelo lado esquerdo do campo. Agora, vamos conhecer os números do jogador que, repito, teve muitas dificuldades em 2025 em virtude de uma lesão que o afastou dos gramados por cerca de 5 meses, infelizmente. Vamos aos números do atacante do Leão. O Moisés é um jogador que tem 29 anos de idade, atacante que joga preferencialmente pelo lado esquerdo do campo, como nós podemos observar ali no seu mapa de calor mais abaixo. Ele é um atleta destro que na temporada de 2025 ele anotou 28 jogos com 4 gols, 2 assistências. Porém, nenhum destes gols que ele marcou foram no Campeonato Brasileiro de 2025. Destes 4 gols, 3 do atacante foram anotados na competição da Copa do Nordeste. E depois, claro, ele teve uma infeliz lesão grave que acabou o afastando do gramado por 5 meses. Por isso, ele tem uma baixa quantidade de jogos, considerando, claro, as temporadas anteriores do atacante. O que eu penso sobre a contratação do Moisés? Olha, eu nunca achei ele um mau jogador. Inclusive, em uma das temporadas, quando o Juan Pablo Vojvoda ainda esteve à frente do Leão do PC, ele conseguiu marcar 17 gols em 54 jogos. Eu vejo que ele pode ser uma boa alternativa, sendo uma reposição de elenco. Não sendo aquele jogador titular, aquele camisa 7, camisa 11, que você espera que ele decida todos os jogos. Isso eu acredito que o Moisés não tem um know-how para conseguir fazer. Porém, sendo uma boa peça de reposição, eu até acho uma investida interessante do Santos. Seria uma investida interessante do Santos, melhor dizendo, se não fosse ali por valores de quase 20 milhões de reais. Eu acho que não faz sentido você pegar 3 milhões de dólares e já emendar no Moisés, que foi um jogador que não fez um bom ano de 2025. Eu observo que seria uma boa transação caso ele viesse ali por valores um pouquinho mais abaixo destes que supostamente serão praticados, ou até mesmo vindo numa transação gratuita, que não é o caso porque ele tem contrato com o Leão do PC até o ano de 2027. E é isso, meus amigos, vou ficando por aqui. São estas as informações
do maior alvinegro do mundo, o Santos Futebol Clube, bicampeão no mundo, tricampeão da Libertadores da América. O gigante adormecido. São estas as atualizações envolvendo o Santos e o mercado da bola da próxima janela de transferências, que começa ainda em janeiro. Agora a janela ainda está fechada, mas claro, nós vamos sempre atualizar aqui vocês com relação a especulações, possíveis saídas e possíveis chegadas ao Santos Futebol Clube. Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês pelo carinho, pela companhia. Peço, caso você não esteja inscrito aqui no Varanda, se inscreva no nosso canal, ativem as notificações e, claro, deixem o seu like. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e tchau!